Certo, agora o próximo passo, que a gente já instalou o aplicativo, né, já está aqui funcionando, nós vamos começar a desenhar um layout para ele, certo? Eu vou copiar basicamente o modelo aqui do Buma, para a gente não perder muito tempo com isso, porque não é muito o foco disso daqui, certo? Então, primeira coisa, como esse aqui é o meu app, né, que ou seja, é a raiz do meu aplicativo. Então aqui nele eu vou deixar o menu em cima, né? O menu vai ficar o menu fixo, certo? Que no caso a gente já pode ver aqui. Só deixa eu aumentar um pouco essa tela para a gente ver que fica no centro ali. Daí eu diminuo um pouco isso daqui. Deixar assim, beleza? Para não ficar muito. Tá. Aqui que nós vamos fazer? Isso aqui do mix não vamos mais utilizar por enquanto. Do view, deixa para depois. E nós vamos colocar um navbar, né? Que seria um menu aqui em cima, né? Nave.navbar. Eu estou seguindo exatamente o que está aqui, tá? Eu vou copiar aqui para não ficar perder muito tempo com isso. Tem aqui um negócio para copiar mais fácil. Tá. Deixa eu salvar aqui só para ele organizar. Aqui já vai copiar o brand, não queremos, vamos colocar aqui meu app, certo? href, por enquanto nós não vamos trabalhar, depois nós vamos trabalhar com as rotas, por enquanto não vamos. Aqui no caso seria, ó, esse daqui seria um botão só para abrir e fechar na versão mobile, né? Só mostrar aqui para vocês, ó, ele faz isso daqui, abre e fecha, tá? Então eu vou deixar ele aqui, mas por enquanto nós não vamos utilizar. Aí aqui seria o menu principal, beleza. Aí aqui seria um navbar start, que na esquerda, e depois o navbar end, que seria na direita. Eu quero só o da direita. Tá? Aí aqui é simples, ele vai criar um bloquinho desse daqui, né? Então, isso aqui seria um navbar, esse é o start e esse é o end, tá? Então, eu quero criar só o end, que vai ficar a logo, né? Que vai ser meu app na esquerda, e na direita vai ficar o menu. Nesse menu aqui, nós só vamos colocar um a.navbarlink. Por enquanto nós não vamos utilizar navegação e vamos colocar aqui usuários. E aqui por último nós vamos colocar aqui meus dados. Que no caso esse aqui seria a lista de todos os usuários e aqui seria o meu usuário, né? Beleza. Aí aqui embaixo, esse vai ser o header. E aqui embaixo nós vamos colocar um footer. Class footer. Opa, escrevi errado aqui. Beleza? Isso daqui. Agora se a gente voltar aqui, ó, ele já deu uma estilizada aqui no nosso aplicativo, né? Só que ele deixou colado, eu não gosto desse estilo aqui, eu prefiro utilizar com o container. Deixa eu ver se tem um padrão aqui já utilizando com o container. Não tem, mas beleza. Vou botar aqui um class container. Aí ele já vai ficar no centro aqui, né? Que eu não gosto de ficar colado nas laterais ali. Beleza? Daí aqui ele já colocou usuários e os meus dados,
certo? Esse aqui seria o aplicativo padrão, né? Certo. Aí agora nós vamos aprender algumas instruções aqui para você começar a entender como é que funciona o Vue.js, né? Essa parte aqui, deixa eu aumentar um pouco, que só já mostrou o layout ali do lado e como ficou, né? Aqui em cima seria o HTML, só vou botar um comentário aqui para ficar mais fácil para você entender depois, né? Footer. E aqui seria o conteúdo do app, certo? Aqui seria a parte de HTML, que é o que ele vai gerar para o usuário, né? O final. E aqui seria a parte de scripts, certo? A primeira coisa que você tem que entender é como que é organizado os scripts do Vue, né? Ele tem um padrão, né? Isso que eu acho legal dele, né? Ele tem uma estrutura já padrão, onde você vai trabalhando com um modelo. Não é uma coisa assim, cada um faz do jeito que quer, sabe? Ele tem uma metodologia que depois que você entende, fica muito simples, certo? A primeira delas é a questão da data, certo? Data seriam o que? Variáveis de dentro do sistema, certo? Aqui eu criei, isso aqui é um objeto, certo? Então, se eu utilizo aí data dentro de um objeto function, abre e fecha, beleza? Se eu fizer dessa forma, é a mesma coisa que isso daqui. Significa a mesma coisa, só que eu estou utilizando aqui uma função anônima, né, que é o que seria aqui, e de uma forma mais curta, né? Outra forma também, que eu não acho muito elegante, é fazer assim. Certo? Isso aqui é JavaScript, né? Eu não acho muito elegante dessa forma, então eu utilizo esse padrão aqui. É uma função que vai retornar um objeto, beleza? Esse objeto, isso aqui é padrão, tá? Praticamente todo componente você vai ter esse objeto chamado data, que é uma função que vai retornar um objeto. Aqui vão ser as variáveis que eu posso utilizar dentro do meu template. Por exemplo, assim, ó, vou colocar aqui a variável app nome, certo? O app nome vai ser app.vue.js, certo? Aqui também a variável app nome. Se eu quiser utilizar ela dentro do meu template, eu posso simplesmente vir aqui, né? Abre, fecha, ou seja, o que tiver aqui dentro, ele vai executar dentro do script, certo? Então, no caso, ele vai escrever a variável app nome, que está aqui dentro da palavra do data, né? Aqui em cima. Se eu salvar, ó, meu app. Trocou para app.vue.js. Se eu trocar essa variável aqui para de teste, ele já automaticamente troca lá em cima, certo? Isso daqui, ele trabalha com two-way data binding, ou seja, quando você altera a variável aqui, ele altera automaticamente dentro da HTML. Se você alterar de dentro da HTML, ou seja, a pessoa digitar alguma coisa, ele altera automaticamente a variável aqui. Tipo, isso aqui é um negócio fenomenal. Eu vou botar um exemplo aqui. Só vou colocar um input, certo? E vou colocar aqui o placeholder, escreva o nome do app, beleza? Vai aparecer um inputzinho aqui em cima. E agora eu vou colocar aqui, ó, uma conexão entre esse input e a variável que está aqui no data. Essa conexão se chama vModel, certo? E ele está pedindo uma variável, no caso é o app data. Eu salvando aqui, ó, ele já substituiu. Se eu trocar aqui em cima, olha só que massa. Eu descrevo aqui, ele já troca lá em cima. Certo? Beleza. A mesma coisa se eu escrever essa variável em outro lugar, né? Vamos colocar aqui app nome. Colocar dentro de um pré aqui só para ficar bem visível. Por enquanto não estou muito preocupado com
o visual, né? Só estou explicando para vocês como é que funciona. Ó. Não importa em quantos locais que forem, ele vai atualizar sozinho. Beleza? Essa parte aqui seria tranquilo. Aqui dentro eu posso colocar várias variáveis, né? No caso aqui vamos colocar app nome, vamos colocar o usuário, posso colocar um objeto, dentro do usuário vou botar nome, vou botar Cleberson, vamos colocar outra questão aqui, sobrenome, Irineu Mark, e botar o e-mail. e-mail@gmail.com, certo? Aí beleza. Aí já tem aqui a questão do usuário. Então, se eu quiser acessar o nome do usuário, vamos colocar aqui, ó. Já colocar o nome do usuário aqui. Então, é só pegar a variável usuário, que é um objeto. Dentro do objeto usuário tem o nome dele. Beleza? Já vai trocar aqui em cima para Cleverson. Certo? Esse aqui seria o primeiro passo, certo? A variável é o objeto de data, né? Outro objeto que tem é a questão dos métodos. Métodos. Esse aqui é um objeto. Opa, deixa eu botar uma vírgula aqui. Esse aqui é um objeto com todos os métodos que existem dentro desse componente, né? Por exemplo, assim, eu quero fazer um método para quando a pessoa clicar em alguma coisa, ele, por exemplo, enviar um e-mail, né? Vamos botar uma coisa mais simples. A pessoa clica num botão e adiciona mais um. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Adicionar item. Tá? Vamos colocar uma variável aqui em cima. Opa. Contador. Um exemplo bem simples. Ele começa no 0. Certo? E aqui eu vou dizer this.contador mais. Um exemplo bem tosco. Ou seja, dentro... o this eu estou referenciando ao objeto. Ou seja, dentro da variável data tem a variável de contador. E eu estou dizendo que é para adicionar mais um, né? Mais é a mesma coisa que mais é igual a this.contador mais um, né? É a mesma coisa. Beleza. Aí aqui eu vou mandar escrever esse meu contador aqui em cima, né? Deixo dentro do meu container. Vamos tirar aqui, vamos colocar um... Vamos colocar um pré mesmo. Quantidade de cliques. Aí aqui nós vamos botar o contador, certo? Aí vamos atualizar. Aí aqui já apareceu a quantidade de cliques, né? Como tá 0, apareceu 0 ali em cima. Aí agora nós vamos colocar um botãozinho aqui embaixo. Para quando a pessoa clicar, adicionar cliques. Quando a pessoa clicar, ele aumentar a quantidade de cliques aqui, certo? Para isso funcionar, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que ouvir o evento de clique, ou seja, quando a pessoa clicar nesse botão, eu tenho que executar alguma função. Para mim ouvir o evento de clique é muito simples. É só colocar a palavrinha @clique. Quando você quer ouvir algum evento que vem do componente, no caso, o botão já é um componente HTML, né? Já é um componente padrão do HTML, mas você pode criar seus próprios componentes, que depois a gente vai entendendo. Para você ouvir um evento que vem do componente, você coloca o arroba na frente, certo? Ou você pode usar também o on, clique. Isso é exatamente igual a isso, certo? Esse aqui é só um atalho, digamos assim. Eu utilizo dessa forma que eu acho mais simples, mas isso fica a teu critério. Quando a pessoa clicar nesse botão, eu quero que execute uma função. A função que eu quero que execute é adicionar item. Eu vou deixar aqui adicionar contador,
para ficar mais legível, né? Ó, pode ver que ele precisa de uma função. Até o VS Code aqui está reclamando que isso aqui, se a pessoa clicar e não tiver nenhuma função, vai dar erro, né? Ele vai executar. Quando a pessoa clicar nesse botão, ele vai executar esse comando ali, certo? Então vamos lá, vamos dando clique. Olha só que legal. Quantas vezes eu clicar nisso daqui, ele vai aumentando o númerozinho lá. Bem simples, né? Tá. Isso aqui seria a questão dos métodos, né? Você pode criar quantos métodos você quiser aqui, como por exemplo, remover contador. Daí contador menos, certo? Estou diminuindo. Vamos botar aqui um outro botão aqui, ao invés de adicionar, vamos remover. Remover, adicionar. Beleza? Sem mistério. Próxima questão, vou colocar aqui em cima, que é uma coisa bem interessante. Tem mais, assim, tem várias, né? Mas que nesse componente aqui nós vamos utilizar o data. Aí outra questão nós podemos utilizar é o computed, certo? Qual é que o computed é uma variável também, né? Só que ela não pode ser alterada, certo? Para que ela serve? É para você pegar alguns elementos que estão aqui, né? Dentro do data e já transformar ele em outra coisa. Por exemplo, assim, você tem, vamos botar assim, você tem uma data, né? Uma hora. Uma hora em segundos. E você quer transformar essa hora em segundos para hora que ser humano entenda, né? Tipo, hora, 2 pontos, minuto, 2 pontos, segundos. Certo? Isso seria um computed. Eu vou fazer um exemplo bem simples aqui, que seria o contador vezes 10. Contador dobrado. Vamos fazer dobrado que é mais fácil de entender. Não vamos fazer vezes 10. Se ele vai retornar, né? Isso aqui no computed é sempre função, tá? Sempre tem que ter uma função que retorna alguma coisa. Então o que eu vou retornar? Vou retornar o tis.contador vezes 2. Tá? Então, se eu escrever aqui dentro quantidade de cliques e dobrado. Certo? Bom, tá com 0, então vou adicionando, ele vai dobrando toda vez esse aqui do lado. É um exemplo bem tosco, bem tosco não, é um exemplo bem simples, mas para você entender como é que, para que serve essa variável, né? Outra variável, outro objeto que você pode utilizar aqui é a questão das propriedades, certo? Que é o objeto props. Dentro do objeto props, você pode passar informações para dentro desse componente, certo? Aqui, por exemplo, assim, eu quero passar para dentro do componente do app, eu quero que tenha um título, certo? Esse título, ele pode ser obrigatório, então você bota obrigatório true, certo? E você pode validar o tipo dele, você pode dizer que ele é do tipo type string, beleza? Você pode também dizer já qual é que é o valor padrão dele, o default é igual, vamos botar aqui, título padrão, beleza? Isso aqui é quando você passa informações para dentro desse componente. Essa aqui, por enquanto, nós vamos deixar meio quieto, porque a gente vai explicar melhor isso aqui quando a gente criar um componente dentro do app, né? Nós estamos trabalhando no app, então isso aqui deixa um pouco de lado, tá? Isso aqui nós vamos usar um pouquinho para frente. Outra questão vocês viram que eu trabalho sempre com um padrão, né? Em cima eu sempre utilizo as configurações, né? Que seria a questão as configurações do aplicativo, né? App, o nome dele, você pode colocar componentes dele dentro deles também. Depois eu vou explicar. Você pode colocar o data,
né? Configurações eu uso aqui em cima. Não é que eu uso, né? É um padrão do Vue. Né? Configurações. Outro que seriam as variáveis. As propriedades, já logo embaixo das configurações. Aí depois vem a questão das variáveis computed, né? Aí depois vem os métodos. E por último vem os métodos padrões, né? Que assim, ó, ele tem alguns eventos padrões. Por exemplo, assim, quando o app iniciar, né? Quando esse componente iniciar, ele executa um método. No caso, tem dois métodos quando ele está iniciando. Um é o mounted, ou seja, quando o componente foi montado, deixa eu botar uma vírgula aqui, ele vai executar alguma coisa. Por exemplo, aqui eu vou botar aqui, ó, componente montado. Se eu dar um recarregar aqui, ele vai dar um alerta quando ele for montado. Certo? É simples assim. Você pode executar várias coisas aqui. Outro é antes de ser montado. Quando ele for montado, quer dizer que ele já foi escrito na tela. Né? Ele já foi renderizado. Antes de ser renderizado, ele tem o created. Ou seja, ele começou a criar o componente, mas não escreveu ainda nada na tela. Aí eu posso colocar aqui um alert de novo, criado. Beleza? Vocês vão entender aqui. Ó, ele deu um criado e depois ele deu um montado. Beleza? Outra questão também seria o before destroy. Ou seja, antes de ser destruído. Né? Fui destruído. Esse exemplo aqui, ele nunca vai ser destruído, né? Porque ele é o app, então o app ele não é destruído, né? Mas, por exemplo, assim, um componente de tal, vamos botar o formulário de login, que a gente vai criar depois um componente de formulário de login. Ele pode ser destruído, né? Porque ele cria o formulário de login, depois que a pessoa acessa, né? Ele é destruído. Aí nesse caso, esse elemento, essa função aqui, ela pode ser utilizada, certo? Para que serve isso? Vamos dizer que para criar o aplicativo, eu tenho que ir lá no servidor. Deixa eu tirar isso aqui para não ficar incomodando. Eu tenho que ir lá no servidor e buscar todas as variáveis de configuração do usuário, enfim, todas as variáveis que vão ser utilizadas aqui. Então, antes de criar, eu mando ir buscar as informações e depois eu pego e retorno e coloco dentro da variável data, certo? É lógico que isso aqui ele não é assíncrono, né? Não quer, ele vai ficar carregando, mas tem um certo tempo para você ir até o servidor e voltar. E também tem um certo tempo, que é bem menor, né? Mas tem um certo tempo para você criar. Então você já pode, nessa função aqui, seria, digamos assim, a porta de entrada. O mounted é um pouquinho diferente, porque é quando você precisa do HTML. Por exemplo, assim, eu preciso que já esteja renderizado o header, porque eu tenho uma referência do header. E aí você usa o mounted, senão você usa o created. Beleza? Eu acho que basicamente para você criar um componente é isso aqui. Talvez faltem algumas coisas que nós vamos ver no decorrer do curso, certo? Beleza, então daí no próximo vídeo a gente vai criar a questão de um formulário de login, né? Que a gente já tem aqui. Só deixa eu apagar aqui esse exemplo que eu fiz que ficou meio feio o visual ali. Vou apagar. O computer não precisamos. Os métodos também. Beleza, aqui eu vou colocar um section. Beleza, só para deixar um visual ali mais agradável.
Agora na próxima parte do aplicativo, nós vamos criar um componente de login. Beleza? Então, até o próximo vídeo.